Esse vídeo é mais um corte do Meio Armadores chegando para você. Nós estamos semanalmente no Facebook ou na Twitch. Acompanhe nossas redes sociais para não perder nada das nossas novidades e nem da nossa programação. Já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando as notificações para não perder nenhum vídeo nosso aqui no YouTube. É isso aí, galera. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Vai encerrar, acabou. Forma de sair da Champions. Cara, que último lance bizonho. Festa da Inter vence o seu maior rival nos dois confrontos. 2-0 na ida, 1-0 na volta. Isso vai à final. O Milan fica pelo caminho. Fez uma grande campanha, é verdade. Depois de 16 anos voltou à semifinal e foi eliminado pelo seu maior rival na semifinal. Tristeza pro lado milanista. Agora o lado Nerazzurri de Milão vai comemorar e comemorar muito, porque uma campanha improvável da Inter, que na Série A vai mal, mas aqui na Champions e na Copa Itália vai muito bem, obrigado. Primeiro finalista da Champions League, Cássio Ângelo, Inter de Milão. Tá no quadro legal aí? Tá. Que forma de quebrar o tabu, hein, Estevão Barros? Uma equipe que nunca tinha vencido a outra na Champions League e logo a Inter de Milão iguala aí. Agora são 6 jogos entre elas, 2 vitórias para cada e 2 empates. Mas a equipe do Milan cai de uma forma totalmente melancólica, na minha opinião, porque não ofereceu nenhuma resistência durante os 180 minutos para a equipe da Inter. No máximo que conseguiu fazer foi equilibrar o jogo quando já estava 2-0 lá no segundo tempo do primeiro jogo. A Inter foi superior taticamente, tecnicamente, nos 2 jogos sobre o Milan. Eu esperava mais dessa equipe do Milan. Se não fosse na técnica, pelo menos que se sobressaísse na vontade, mas nem isso a equipe do Pioli hoje conseguiu fazer. Jogadores que colocaram a esperança da equipe milanista, como Rafael Leão, como Giroud, hoje muito abaixo. Pois é, os jogadores que poderiam oferecer algum raio de esperança e de chance de reverter a situação, hoje realmente muito abaixo. Rafael Leão numa partida apagadíssima, não conseguiu criar nada ali. O ataque do Milan foi inoperante nos 2 jogos, não conseguiu criar nada. Pouquíssima inspiração para a equipe milanista, que agora vai ter que se concentrar na Série A, e a coisa está difícil lá também, Cássio Ângelo. Teremos Milan na próxima Champions, ou você acha que no italiano a vaca também já foi pro brejo? Estevão Barros, matematicamente ainda no brejo, mas como a gente falava do nosso bom pré-jogo aqui, é uma equipe que oscilou muito nessa temporada, é uma equipe que dá muitas vaciladas. Pegou o empate da Roma depois de 90 minutos, empatou com o Cremonese. Por causa desses resultados, entre outros que aconteceram lá no começo, fica muito longe a Champions League para a equipe do Milan. Mas, de toda forma, é bom ver o futebol italiano voltando aí a uma semifinal de Champions League, semifinal de Europa League, semifinal de Conference League. Pois é, do lado da Inter, a equipe Nerazzurri então volta aí à final 13 anos depois daquela decisão diante do Bayern de Munique, justamente no Santiago Bernabéu. Curioso que a equipe pode enfrentar o Real Madrid, dono da casa em que foi feita a festa no último título interista, Cássio Ângelo. Então, você acha que nos 2 confrontos, a gente já discutiu isso um pouco, a Inter chega como azarão? Chega com o azarão, e assim como ela chegou também na última, foi a Inter de José Mourinho que conseguiu parar, se não me engano, naquela edição também o Barcelona de Pep Guardiola, parou aquele Real Madrid, como você bem falou, na final. Parou o Bayern, foi o Bayern na final. Foi o Bayern na final no Santiago Bernabéu, mas parou o Barcelona, não foi isso? Foi, na semi. Isso. Então, parou o Barcelona e venceu o Bayern de Munique na final, uma equipe que chega azarão. Embora naquela temporada já tinha um treinador muito experiente,
que tinha vencido uma Champions League com o Porto, que veio bicampeão, de repente com uma Inter de Milão, que não era uma favorita, mas chegou numa final e cresceu. Essa Inter também tem isso, pode chegar na final, pode crescer muito bem. E como é um jogo só, esses 3 jogadores aí, se superarem, como se superaram no primeiro jogo, Barella, Mkhitaryan e o próprio Çalhanoğlu, podem sim levar essa equipe do Internacional de Milano até o apogeu da Champions League. Exatamente, mais uma grande partida do meio-campo da Internacional. Barella muito bem, o Mkhitaryan também no primeiro tempo, enquanto esteve em campo, muito bem na distribuição de jogo, acabou sentindo por lesão. O Brozovic entrou, Cássio, e deu conta do recado, né? Conseguiu ali, é um jogador também mais discreto, mas que nessa função de proteção à zaga e distribuição de jogo é muito eficiente o croata. Sim, o Brozovic entrou para fazer o que a gente esperava dele. Vir buscar a bola, é um jogador de passe refinado, é um jogador que pode acrescentar muito a essa equipe do Milan. O Milan não é só de 1-11, o Milan tem um conjunto, o Milan tem um elenco e o Milan tem um treinador que sabe usar esses jogadores, que sabe trocar jogadores, mas não trocar o sistema tático. Então, isso é importante a gente observar no trabalho de um treinador, porque eu gosto de dizer uma coisa: futebol moderno é função dentro de campo. E os jogadores da Inter de Milão, para mim, hoje mostraram que sabem as funções. Não só dele, mas do time como um todo. Sim, e interessante você ter citado os treinadores, porque eles eram personagens até aqui muito questionados, né? Tanto o Inzaghi quanto o Pioli, muito pelo péssimo campeonato italiano que fazem, tanto o Inter quanto o Milan tinham condições de fazer mais nos seus campeonatos, acho que mais a Inter do que o Milan, mas os dois técnicos entraram muito pressionados. O Inzaghi segurou a vaga, o cargo para a temporada que vem com essa final, ou precisa ganhar para se manter? As duas, né? Lembrando que tem a final da Copa Itália ainda. A Inter também está dando sorte no campeonato italiano, que alguns resultados estão ocorrendo. A equipe já está na zona de classificação para a próxima Champions League. Pode assegurar a vaga, Estevão Barros, pelo julgamento ainda da Juventus que vai ocorrer, porque a Juventus está sob liminar pela questão fiscal, por isso está entre os 3. E caso seja removido de novo os 15 pontos da Juventus, a Inter tem totais condições de acabar esse campeonato em segundo lugar, brigando ali com a Lazio, já que a Napoli já é campeã. Eu acho que o Inzaghi fica para a próxima temporada. Se ele ganhar reforços, eu acho que essa equipe vai longe, mas principalmente ele tem que manter o coletivo. Jogadores aí como Mkhitaryan, Di Marco, Barella e outros assim que não são tão badalados como a gente viu hoje. O Gozin, o Brozovic, jogadores que dão elenco para essa equipe da Internacional. Exatamente, um elenco muito forte, né, muito, muito competitivo. Coisa que o Pioli não tem. Exatamente. O Pioli hoje sofreu, quando precisou de uma alternativa lá no primeiro jogo ao Rafael Leão. Hoje, quando precisou de alternativa para botar uma equipe ofensiva, ele olhava para o banco, via uma promessa e via um jogador que não promete nada, que é o Origi. Com todo respeito ao CPF, mas o CNPJ tem que ser muito criticado. Jogador que não entrou e não acrescentou nada na partida, e como o Brahim Davis, que você citou, que se escondeu do jogo. Dias. Brahim Dias, que que são muitos Bryans que passaram aqui pela mesma. Se escondeu do jogo. O Tonali, que é um bom jogador, mas no segundo tempo caiu de produção. Faltou pro Pioli elenco, coisa que o Inzaghi tem. O garoto Dzeko já não estava bem na segunda etapa, ele olha pro banco, ele vê um Lukaku. Aí é diferente de você ver que o Giroud não tá bem e olhar pro banco ter o Origi, ou você olhar pro banco ver que o Dzeko não tá bem e ter o Lukaku. Pois é, inclusive isso era uma questão que discutíamos aqui, conversávamos no pré-jogo, essa falta de elenco do Inter e o quanto o Pioli deve ser responsabilizado ou não, né? Muito se fala numa possível troca no comando milanista para a próxima temporada. Você acha justo as críticas em cima do Pioli?
É uma questão complicada, Estevão Barros. Ao mesmo tempo, ele não tem o material humano para trabalhar, mas a postura do Milan nos 2 jogos, para mim, incomodou muito. Foi uma equipe apática. Quem sabe uma mudança como na beira do campo não traga uma injeção de ânimo, trazer um Conte, de repente, um treinador muito conhecido, trazer quem sabe até um Pellegrini, que está lá no Real Betis, se não me falha a memória, ou na Real Sociedad, um treinador experiente, de casca, para essa equipe do Milan. Mas se optar pelo Pioli, tem que dar material para ele trabalhar. Não adianta você trazer um treinador campeão como foi o Pioli, botar a equipe do Milan na mão dele e esperar que ele faça um milagre. Pois é, uma questão também, o Milan não é uma das equipes com mais poder financeiro e poder de compra aí do futebol italiano. Vai ter que fazer alguns malabarismos, se desfazer de alguns jogadores para poder trazer e renovar o elenco. O Rafael Leão é uma das prioridades para renovação de contrato, até porque é o principal jogador da equipe. O Giroud já renovou, mas aí o Milan vai ter que buscar no mercado nomes jovens, fazer uma reformulação no seu elenco, trazer aí novas peças e, quem sabe, um novo treinador. O Conte é especulado, podem ter outros nomes no mercado, o Nagelsmann também está aí na pista. Vale lembrar que o Tottenham também está sem treinador e é um outro forte concorrente aí nesse mercado de técnicos, então o Milan vai ter que fazer uma avaliação interna do trabalho de Stefano Pioli e julgar o que cabe ou o que não cabe aí para a temporada que vem. Cássio, aproveitando então para fechar nossa live, escolher aqui o Jobson e o astronauta da partida, decidir então quem serão os premiados. Como o Adiel tá fora, não vou fazer nota não, mas vamos pelo menos selecionar aqui os premiados da partida de hoje. Cássio, quem que é o seu indicado aí pro prêmio Jobson? Hoje a gente vai ter que buscar consenso, né, seu Estevão Barros, não vai ter o desempate. Então, eu vou indicar para Jobson, eu vou indicar 2, aí você escolhe entre os 2 ou você apresenta 2 e a gente tenta consenso. Porque realmente eu estou em dúvida em quem escolher. Ou eu boto o garoto Lautaro Martínez, eu acho que o gol sempre é um plus a mais, ou eu boto o goleiro Mike Maignan. Porque se não fosse ele, a tragédia no jogo teria sido muito maior. Mike Maignan pro lado do Milan. Tem o Barella também, que acho que foi Eu tava em dúvida entre o Barella e o Lautaro, mas como você fala, né? A brincadeira é botar a bola ali entre as balizas. Aí, pra mim foi o critério para desempatar. Bom, eu vou de Lautaro então pelo gol, porque fez uma partida apagada, mas eu vou usar o seu critério também de gol como diferencial. O Maignan foi fundamental pro Milan, como você bem falou, se não fosse goleiro francês, a tragédia seria ainda pior para a equipe milanista. Mas acho que o Lautaro, pelo gol, pelo poder de decisão e pela liderança que tem dentro do elenco, um jogador quando acionado no ataque estava se movimentado, não desistiu do jogo, levou trabalho para a defesa do Milan, ainda que apagado hoje, mas quando a bola teve a chance para matar o jogo, o fez. Então, o Lautaro Martínez, o Jobson da partida de hoje. Agora o astronauta a gente pode pôr o time do Milan inteiro aqui, né? Mas eu tenho um candidato favorito, cara. Olha, Brahim Davies, cara. Dias? Brahim Dias. Nem o nome dele eu consigo gravar, porque ele foi tão discreto no jogo que aí o narrador acaba falando poucas vezes o nome dele. Eu já guardei a ficha técnica aqui do jogo, aí fica difícil até o nome dele lembrar. Mas eu vou votar no Brahim Dias com a menção honrosa ao Rafael Leão. Mas eu vou explicar por que eu não vou votar no Rafael Leão, só uma menção honrosa, se me permite. Rafael Leão tem problemas, estava com problemas físicos, vinha de lesão, provavelmente não estava no seu 100%. Eu votei nele mesmo só pela expectativa que ele criou, ou a expectativa que criaram sobre ele durante a semana e o que ele entregou no jogo. Mas aí eu pego... E por essa questão dele não estar 100%, dele vir de lesão, de provavelmente ele não ter condições de ir para um jogo. Eu acho que se não fosse numa semifinal de Champions League, eu acho que o Pioli nem escalaria ele hoje.
ou se escalasse ele viria do banco. Mas o Brahim Dias estava 100% e mesmo 100% parecia que estava na mesma rotação que o Rafael Leão. Mal, como você falou, sem criatividade. Ele pegava a bola, previsível, passo para o lado. Pegava a bola, previsível, passo para o lado. Jogador, como diria Muricy Ramalho, jogador moita, que se esconde do jogo. Pega a bola, cara, tá precisando classificar, vai para cima. Tenta, nem que seja cavar uma falta, mas tem um pouco de coragem de jogar futebol. Você tá na maior equipe da Itália, em questão de na questão de Champions League, maior vencedor de Champions League da Itália. Tem um pouco de decência em honrar a camisa que você tá vestindo. Brahim Dias, então, será o nosso astronauta, porque eu concordo, acho que se escondeu muito do jogo, mostrou que é um excelente jogador de esconde-esconde, né? Num campo plano, sem obstáculo algum, à vista de todos ele consegue se esconder. Realmente decisivo aí, decisivo ao contrário, né? O nosso querido Brahim Dias sumiu do jogo, participou pouco. Acho que tudo que você falou descreveu bem o que foi Brahim Dias nessa partida de hoje, Cássio Ângelo. Então, esses serão os nossos premiados da noite: o Jobson, o Lautaro Martinez e o astronauta, o Brahim Dias, da equipe do Milan, que realmente fez uma partida tenebrosa. Verdade. Lautaro já tem uma Copa do Mundo, já tem o prêmio Jobson. E tá chegando aí, eu não vou dizer mais nada. Não, a gente já falou isso no nosso vídeo pré-jogo e você viu primeiro aqui, hein? Você viu primeiro aqui e essa bola foi levantada. Caso ele apareça da vida aí. Caso ele apareça aí no meio do ano com um prêmio de bola de ouro, melhor do mundo, não venha falar que a gente não avisou, hein? Se não acontecer, você esquece e pode seguir sua vida normal. Bom, talvez eu até te retire esse vídeo. Exatamente, a gente apaga e finja que foi um surto coletivo.